Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja abundante em sua vida e em seu coração. Sou o professor Márcio Mainardes. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal para trazer mais uma pré-aula da EBD. Neste terceiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E olha só, nós já chegamos à lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. O nosso textuário está no segundo livro dos Reis, o capítulo 2, e o versículo de número 9, que diz: Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede o que queres que te faça antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. A nossa leitura bíblica em classe está no segundo livro dos Reis, o capítulo de número 2, os versículos 1 ao 15. Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se nesse canal, deixe também o seu joinha, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários. Quero agradecer a todos que têm acompanhado e também ajudado a divulgar o nosso canal. Lição de número 6, o profeta Elias e Eliseu, seu sucessor. Nós já definimos quem era Elias, como que ele surgiu repentinamente no cenário bíblico, e agora falando de Eliseu, que é o seu sucessor. O nome Eliseu significa Deus é salvação, ou Deus é a salvação. E o nosso tema de hoje, então, é sucessão ministerial. E olha só, sucessão ministerial é um dos temas mais incompreendidos no meio pentecostal. Por quê? A maioria dos ministros pensam que viverão para sempre e não preparam sucessores, não se preparam para este momento de passar o cajado, de passar a capa, de transferir a liderança. Então, essa questão de sucessão ministerial, principalmente no nosso meio, o meio pentecostal, é muito difícil de conversar, de debater, de entender esse tema. Agora, o certo é que tudo aquilo que começa também termina, e até mesmo para o ministério. Há um tempo para começar, há um tempo em que Deus chama, há o tempo em que Deus capacita para a obra, mas também há o tempo de parar, há o tempo em que nós precisamos transferir para outro o nosso legado. Você nunca pode pensar no seu ministério apenas para um momento, apenas em torno de si mesmo, mas você deve preparar pessoas, inclusive, que irão substituir você. Então, aqui no primeiro livro dos Reis, no capítulo 19 e no versículo 15 e também no versículo 16, olha só o que diz aqui. Disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo caminho para o deserto de Damasco. Quando lá chegares, unge Azael rei sobre a Síria. Deus falando com o profeta Elias. E Jeú, filho de Ninsi, ungirás como rei de Israel. Olha só essa parte. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então Deus fala, olha Elias, até aqui você veio, até aqui você fez realizou feitos extraordinários, mas há um tempo de passar, de transferir a capa, de transferir o ministério, e você vai ungir o profeta Eliseu no teu lugar. Ele será profeta em teu lugar. Ungirás dois reis, né? O rei da Síria, o rei de Israel, mas também um profeta em teu lugar que vai ocupar o teu lugar. Imagina só se Elias fosse como muitos ministros de hoje, diriam, mas Senhor, como assim no meu lugar?
mas era isso mesmo que você leu, que está escrito no texto, e Elias, ele prontamente atendeu a voz do Senhor e ungiu Eliseu para ocupar o seu lugar. Então, aqui no primeiro tópico da nossa lição, a nossa lição tem 3 tópicos, e o primeiro tópico é a despedida de Elias. Então, eu trago aqui para vocês, neste tópico, que entender o tempo de parar é fundamental. Tudo aquilo que começa, termina, e a obra continua. A obra continuará mesmo sem nós. Então, às vezes, dependendo ali daquilo que você faz, daquilo que você exerce na obra, o departamento que você lidera, o rebanho que você lidera, às vezes você pode chegar a pensar que é essencial e que as coisas não acontecerão sem você. Olha, eu te digo que você está enganado. Com certeza a obra é do Senhor e ela continuará mesmo sem você, porque a obra pertence ao Senhor. Então, existe um tempo de se iniciar, existe também um tempo de parar. E olha só, quando nós olhamos aqui para o texto da nossa lição, que é o segundo livro dos Reis, o capítulo de número 2, nós vemos ali no versículo de número 1, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Olha onde que começa essa história. É claro, depois eles vão para Betel, Jericó, para o Jordão, mas vamos falar aqui do início desse texto, onde fala de Gilgal. Gilgal. Aqui termina uma fase e inicia outra. Gilgal é um tipo de recomeço. Gilgal representa o fim do deserto e a entrada em Canaã. A geração do deserto, ela foi circuncidada aqui em Gilgal. Gilgal é a primeira cidade que os hebreus encontraram ao entrar em Canaã. Logo após a queda de Jericó, né, eles chegaram em Gilgal. Em Gilgal também o maná cessou. O maná cessou e a primeira Páscoa celebrada em Canaã foi em Gilgal. Então nós temos aqui um recomeço. Gilgal marca o fim de um tempo e o início de outro tempo. E o Senhor quer trazer para você este novo tempo. O Senhor quer que você passe também em Gilgal, porque Gilgal é um marco. Gilgal marca um tempo que se encerra e um novo tempo que se inicia. Mas há pessoas que não querem mudar. Há pessoas que iniciaram fazendo algo no reino de Deus e pensam que vão encerrar seus dias ali. Mas talvez aquilo que o Senhor te colocou no início do seu ministério ou no meio do seu ministério seja apenas por um tempo. O Senhor reserva coisas maiores para você. Então você precisa estar preparado para passar em Gilgal, porque Gilgal marca um recomeço. No segundo tópico, nós temos o pedido de Eliseu. O que ele pede? Porção dobrada. Ele está pedindo aqui o dobro daquilo que os demais profetas, da escola de profetas, receberiam. Os filhos de profetas, que fala aqui no texto, são os membros da escola de profeta. Essas escolas de profetas que não se iniciaram aqui com Elias, mas desde os dias do profeta Samuel, lá em Ramá, se iniciou essas escolas de profetas, né? Então, o que Eliseu está pedindo aqui é o dobro daquilo que os demais filhos dos profetas receberiam. Ele fala assim: eu quero porção dobrada do teu espírito. Para que você entenda o que é que Eliseu pede, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 21 e no versículo 17, nós temos ali que o primogênito ele tinha direito a 2 partes da herança. Era isto que Eliseu estava pedindo, que ele fosse considerado o primogênito entre os filhos dos profetas, entre os membros da escola de profetas. Então ele fala assim: ó Elias, faça-me
como teu primogênito. Então, a mim você dá duas partes da herança. Se você ler Deuteronômio 21, versículo 17, você vai ver que o primogênito recebia duas partes da herança. Então, se o pai lá tinha 10 filhos, ele dividia em 11 partes, porque o primogênito tinha direito a duas partes. Deus concedeu a Eliseu muito mais do que ele estava pedindo. Uma unção ainda maior que a de Elias. Ele não estava pedindo aquilo que Deus deu a ele, mas Deus surpreendeu Eliseu, dando realmente uma unção, um poder tremendo para Eliseu, até que ele chegou a realizar o dobro de milagres realmente de Elias e ficou marcado como um dos grandes profetas da Bíblia Sagrada. Então, este segundo tópico aí você pode explorar bem essa questão do que é ser o primogênito, o que era ser o primogênito dentro da cultura dos hebreus. Nós temos também o terceiro tópico, que fala a respeito do manto de Elias. E é importante que você entenda que o manto era um símbolo público da autoridade e do poder de Deus no ministério profético. Assim como Moisés tinha a sua vara, conforme você vê lá em Êxodo 14, versículo 6, Elias tinha o seu manto. A primeira vez que o encontrou, Elias já lançara o manto sobre Eliseu. Esse é um detalhe que você precisa perceber. Essa questão de lançar a capa sobre Eliseu estava apontando Eliseu como seu sucessor. Eliseu sabia do seu chamado, mas os espectadores, os filhos dos profetas ali, necessitavam de uma confirmação. Então, quando você volta lá para o primeiro livro dos Reis, o capítulo 19 e o versículo 19, você encontra o seguinte: assim partiu Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então, naquele momento, Elias estava apontando Eliseu como seu sucessor e Eliseu creu. Então, o grande pregador norte-americano, T.D. Jakes, no livro Quando o Poder e o Potencial se Encontram, ele fala a respeito deste encontro de Elias com Eliseu neste momento aqui. Elias, o poder, se encontrando com o potencial Eliseu, porque Eliseu crê de tal forma, que ele deixa tudo ali, que ele queima realmente ali os seus aparelhos com os quais ele lavrava a terra, dizendo assim: eu não vou voltar mais. Sacrifica os bois, eu não vou voltar mais, eu estou encerrando esse trabalho, porque a partir de agora eu vou exercer o meu chamado. Então, quando o poder e o potencial se encontram, quando Elias e Eliseu se encontram, realmente é o momento em que Deus está transferindo esta unção profética sobre Eliseu. Então, Eliseu sabia do seu chamado, mas aqueles que estavam olhando, eles necessitavam de uma confirmação. Agora, é interessante você trabalhar também nesta aula que o arrebatamento de Elias é um tipo do arrebatamento da igreja. Os filhos dos profetas, eles foram avisados. Você pode perceber que na maior parte dos lugares por onde Elias e Eliseu passaram, os filhos dos profetas, os membros das escolas de profetas, eles foram avisados que Deus iria tomar Elias. Eliseu também sabia que Deus iria tomar Elias, o seu mestre. Assim também a igreja, ela não será surpreendida. A igreja sabe que no momento ou outro o Senhor Jesus virá para arrebatá-lo. Então, o arrebatamento de Elias, ele serve sim como um tipo, como uma tipologia do arrebatamento da igreja. A igreja, ela não será tomada de surpresa, porque ela está esperando esse momento,
porque pela palavra do Senhor, ela já foi avisada que o Senhor Jesus Cristo em breve voltará. O Senhor Jesus Cristo virá como um ladrão, mas não para a igreja, e sim para aqueles que não o esperam. Se você ler, e eu convido você para ler comigo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo de número 5, no versículo 2, está escrito o seguinte: pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Muitas pessoas leem esse texto e param aqui. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. E pregam, olha, o Senhor Jesus Cristo vai vir como ladrão, vai vir como ladrão. Mas entenda, não é para a igreja, porque a igreja está esperando. Então, para que você compreenda o que é que o próprio Jesus falou lá no discurso que está registrado no Evangelho de Mateus, e o que é que Paulo está falando aqui na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, você precisa continuar lendo. Olha só o versículo de número 4. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4 diz: vós, porém, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Então, no versículo 2, ele diz que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas no versículo 4, ele diz: vocês, porém, irmãos, vocês, igreja, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. E no versículo seguinte, ele continua falando que os que estão em Cristo são filhos da luz, não são das trevas. E quem está na luz não será surpreendido com a vinda do Senhor Jesus. Então, o arrebatamento de Elias foi comunicado às escolas de profetas, aos filhos dos profetas, de maneira que não era uma surpresa. Eles vinham falar para dizer: olha, sabes que o Senhor Jeová irá tomar o seu mestre. E Eliseu dizia, confirmava que já sabia desse evento, assim como a igreja do Senhor Jesus Cristo sabe que no momento ou outro será arrebatada. Não sabe quando, mas está preparada para esse momento. Então essa é uma lição muito profunda que você pode trabalhar aí na sua aula, e eu espero ter ajudado aí com esses poucos conceitos que apresentei para vocês aqui. Se você não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Se foi útil para você, não deixe de compartilhar, e Deus em Cristo o abençoe mais e mais.